Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio e sou especialista em urologia. Estou focado no tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje vou falar das principais características que diferenciam a curvatura congênita ou do jovem da doença de Peyronie. O que é a curvatura congênita? Qual a diferença entre a doença de Peyronie e a curvatura do jovem? O único tratamento é cirúrgico ou tem como tratar com medicamentos? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma análise prévia do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo? Quando uma curvatura peniana precisa de atenção? Os desvios no pênis, eles podem ser de qualquer lado, para baixo, para cima, para o lado, para cima e para o lado, pode ser em dois planos. E esse desvio, ele é mais tolerado se for para cima. Se for para baixo, ele tem mais tendência a causar perda de resistência vertical. Também as curvaturas e os desvios são mais tolerados quanto maior é o grau de ereção que você tem, porque depende de uma boa pressurização do cilindro para gerar mais firmeza vertical. Então, quanto melhor for sua ereção, melhor a chance dessa curvatura não te atrapalhar. Porém, mesmo tendo uma ereção máxima e plena, se você tiver uma desproporção entre o tamanho e o calibre do pênis, lembrando que o pênis é um cilindro hidráulico pressurizado de sangue, e como qualquer cilindro hidráulico pressurizado, quanto maior ele for, mais calibroso ele tem que ser para ter firmeza vertical. Portanto, um menor grau de curvatura, quando você tem uma desproporção no calibre, um calibre mais fino, essa curvatura pode gerar instabilidade e dobrar, dificultando ou gerando disfunções penetrativas, que seria dificuldade de penetrar ou se penetra no movimento com tendência a escapar. Então, definir o que é uma curvatura importante é um conjunto entre grau do desvio, proporção do calibre, localização do desvio, tamanho do pênis, porque quanto mais curvo ele está, menor fica o pênis e mais tem a tendência maior também a escapar, não só pela instabilidade, mas pelo tamanho. Então, esta composição é que vai definir se a sua curvatura precisa ser corrigida ou não. Mas, para facilitar o seu entendimento, se você já iniciou a atividade sexual e vivenciou uma dificuldade em penetrar, ou se penetra mesmo com a ajuda com a mão, esse pênis tem a tendência a escapar com certa facilidade, valorize essa curvatura, porque talvez ela tenha que ser corrigida, para te dar uma condição funcional melhor. Vou falar agora especificamente da curvatura do jovem, ou também chamada curvatura congênita. Desde a infância, os pais podem e devem observar quando presenciar uma ereção no seu filho se já tem desvios. Porque aí os pais podem monitorar esse desvio e procurar um urologista quando esse jovem estiver na puberdade e dar assistência a esse jovem para não deixá-lo evoluir com esse problema, que a depender da evolução na adolescência, esse jovem se fecha, não conversa mais sobre esse problema, não se relaciona e gera um problema psicológico muito grave. Então, a detecção de curvaturas no pênis, ela pode ser em qualquer faixa etária, mas tem que avaliar em ereção máxima. A curvatura congênita, ela classicamente, ela começa na infância ou no jovem, quando o pênis está se desenvolvendo e existe uma desproporção da membrana pressurizada, que seria como se fosse a borracha de uma câmara de ar ou de uma bexiga, uma desproporção na elasticidade dos dois lados. Ou seja, um lado estica menos do que o outro. E aí, portanto, se um cilindro pressurizado estica menos do que o outro, vai ter os desvios. Só que esse desvio não foi adquirido, foi na formação do pênis, desde jovem. Então, isso configura um pênis curvo congênito, que foi na formação do pênis. Ou seja, não foi adquirido, muitas vezes não tem fibrose e são pacientes jovens. E o que é a curvatura adquirida, ou também chamada doença de Peyronie? Essa condição já é gerada por uma fibrose nessa membrana. Fibrose é quando o tecido perde elasticidade e, consequentemente,
com o pênis sendo pressurizado de sangue, se perdeu a elasticidade, você vai criar desproporção de elasticidade entre os lados do pênis. A doença de Peyronie, o diagnóstico é fácil. O próprio paciente pode fazer esse diagnóstico. De que maneira? O pênis dele era reto e começou a desviar. Ou ele começou a presenciar dores durante ereções, mostrando que está desenvolvendo um processo inflamatório, que ao esticar, dói. Não são todos os casos que o doente vivencia dores nas ereções, mas se começa a ter dores às ereções, sugere que está evoluindo para a doença de Peyronie. Tanto a observação de um desvio, de um afinamento ou da redução do tamanho do pênis por perda dos dois lados são indícios de fibroses adquiridas e, consequentemente, o diagnóstico é a doença de Peyronie. Se você tem uma curvatura desde jovem, chamada curvatura congênita, e em uma determinada fase da vida essa curvatura ou piora para o mesmo lado, ou até o pênis alinha, ou vai para outro lado, você pode estar desenvolvendo em cima de uma curvatura congênita, uma curvatura adquirida chamada doença de Peyronie. Aí teve a sobreposição das duas condições. Mas o diagnóstico diferencial é fácil. Quais são as principais diferenças entre a curvatura do jovem ou congênita e a curvatura adquirida, também chamada doença de Peyronie? Uma das principais diferenças é a apresentação quando surgiu essa curvatura. Geralmente a congênita são nos jovens. Esta é uma regra, mas como eu estou há 25 anos só fazendo isso na urologia, eu já peguei pacientes mais idosos, 40, 50 anos, que conviveram com uma curvatura congênita que não atrapalhou e depois surgiu tardiamente a curvatura adquirida. E também peguei jovens que desenvolveram fibroses e, portanto, desenvolveu Peyronie, que é a fibrose quando jovem. O cuidado que tem que ter com o pênis, em qualquer faixa etária, é não forçar o pênis ereto. Porque o pênis ereto, essa membrana chamada túnica albugínea, ela está esticada. Forçar um pênis ereto, ou penetrar sem boa lubrificação, ou escapar e ter impacto no pênis ereto, são condições favorecedoras a gerar fibroses e, portanto, doença de Peyronie ou curvaturas e deformidades adquiridas no pênis. Então, é fundamental em qualquer faixa etária aprender a não forçar o pênis ereto. Seja uma ereção debaixo da roupa com ele todo torto, seja dormir de bruços com peso sobre o pênis, lembrando que nós temos 3 a 4 ereções durante o sono, e se você está de bruços, vai forçar o pênis sobre o colchão, e também na masturbação ou no ato sexual, evitar forçar o pênis ereto. Com isso, você vai prevenir o desenvolvimento de fibroses ao longo da vida. Um outro indicativo, se você tem uma ereção espontânea durante o sono ou na masturbação, e essa ereção, mesmo sem penetração, é uma ereção dolorosa, é um indicativo de inflamação e início de fibroses no pênis, sugerindo o aparecimento da doença de Peyronie. Outra condição é o histórico de traumas ou lesões essas que devem ser valorizadas quando forçou o pênis ereto. Seja numa ereção com ele totalmente torto debaixo da roupa, seja numa masturbação que forçou o pênis ereto, seja numa relação que escapou e teve um impacto no pênis ereto. Isso são históricos de traumas bem conhecidos e que favorecem o diagnóstico da doença de Peyronie. Lembrando que esta associação com o trauma ou microtraumas, no geral, passa desapercebida. 70% dos doentes que desenvolvem a doença de Peyronie, que é a fibrose adquirida no pênis, não lembram de ter vivenciado esse trauma. Ou seja, somente 30% dos casos lembram de ter forçado o pênis e a correlação do trauma com o aparecimento da doença de Peyronie. Na grande maioria, o paciente não lembra. E por quê? Porque essa membrana, chamada túnica albugínea, uma vez pressurizada e tendo ereção, essa membrana não tem nervos, não tem inervação. Então, quando você força ou machuca o pênis, em posições que está forçando o pênis, habitualmente não causa dor nesse momento. E muitas vezes o paciente não lembra de ter forçado. Uma outra condição que favorece o diagnóstico diferencial entre a curvatura congênita e a adquirida, a doença de Peyronie. Se você palpar o seu pênis, tiver o hábito de palpá-lo, e sempre palpá-lo com ele flácido, porque a fibrose é palpável, quando é palpável, somente no estado flácido. Então, se você palpar o pênis e sente um caroço, um nódulo, um espessamento, uma área mais rígida, com ele flácido,
sugere a presença de fibrose. Porém, existem condições onde o tecido dessa membrana sofre uma alteração de proporção de fibras. Fibras essas microscópicas. Então você diminui as fibras elásticas e, consequentemente, esse tecido perde elasticidade. Nestes casos, não se palpa espessamento, não se palpa a placa, mas se foi uma deformidade adquirida ao longo da vida, esta condição também é a doença de Peyronie, mesmo não palpando placas ou espessamentos. Portanto, tenha atenção que não obrigatoriamente você vai palpar algo no pênis para fazer o diagnóstico da doença. Porém, se você adquiriu algo que você não tinha com o pênis ereto, uma deformidade, isto é a doença de Peyronie. E uma outra observação, se você tinha uma curvatura desde jovem e essa curvatura ao longo da vida piorou, seja para o mesmo lado ou para outro lado, ou mesmo alinhando o que era curvo, sugere o desenvolvimento de fibroses e essas fibroses determinam uma mudança do padrão de uma curvatura que eventualmente você tinha desde jovem. Isso também é a doença de Peyronie. Agora, se você tinha um pênis reto, sempre foi reto, e apareceu desvios ou afinamentos ou diminuição de tamanho, também está associada à fibrose adquirida, conhecida também como doença de Peyronie. Quais são os tipos de tratamento para a doença de Peyronie e para a curvatura congênita do jovem? Geralmente, a doença congênita do jovem, como é na formação do pênis, se for uma curvatura relevante, que cause disfunção penetrativa, dificuldade ao penetrar ou no movimento escapar com facilidade, essa curvatura, para ser corrigida, no geral, haverá necessidade do tratamento cirúrgico. Já a curvatura adquirida, o que mudou ao longo da vida, sugerindo o aparecimento de fibroses, o ideal é o diagnóstico precoce, porque os tratamentos medicamentosos, seja comprimidos, seja injeções, seja fisioterapia, para evitar retração cicatricial, é recomendado iniciar o quanto antes o diagnóstico, com a maior probabilidade de evitar uma evolução para uma curvatura muito severa, necessitando do tratamento cirúrgico. Lembrando que a curvatura adquirida, às vezes, o doente vivencia um aparecimento muito rápido, já de uma curvatura acentuada. Nestes casos, dificilmente o tratamento medicamentoso vai ser eficiente. Portanto, o aparecimento com o pênis em ereção máxima de qualquer deformidade que você não tinha e passou a ter, ou dores às ereções, procure um urologista o quanto antes para tentarmos um tratamento medicamentoso e, de preferência, se possível, evitar a necessidade de tratamento cirúrgico. De qualquer forma, seja com medicamentoso ou cirúrgico, sempre terá solução. E é muito importante que você saia da caverna, procure ajuda e divida esse problema com um urologista. Se você ainda tem dúvida sobre o tratamento da curvatura congênita ou a doença de Peyronie, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.